Olá, bom dia, né, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento que é pioneiro, né, no Brasil, falar sobre esse tema, sobre segurança de acervos raros e especiais, um evento só para isso. Gostaria de agradecer a Amarilis, né, pelo convite. Eu sei que foram várias pessoas que participaram da organização, mas como fiz as tratativas direto com ela, né, muito obrigado. E dizer que estou honrado de participar com as pessoas que vão ter sua fala aqui também, e agradecer a presença de todos também. Eu não vou falar sobre câmeras, sobre alarmes, sobre sistemas de segurança físico, né, travas e portas. Eu trouxe duas teorias, que na verdade serão três, eu sou de humanas, né, então tem esse probleminha. Dentro da economia do crime eu vou tratar de uma outra teoria também, para a gente tentar entender o papel e o nosso lugar dentro desse esquema de segurança, externamente, né, onde as instituições estão dentro desse sistema de segurança, dentro de um conjunto externo a ela que também trabalha por essa segurança, né, como, por exemplo, a polícia e a justiça, né, e como algumas situações internas à instituição podem favorecer ou atrapalhar. No caso aqui, vamos ficar mais com atrapalhar a implementação de sistemas de segurança, né, por meio da cultura organizacional. Então, isso aí é uma listagem de vários crimes, ficou pequenininho, né? Mas vemos que, eu não vou entrar em detalhe dos crimes, eu precisaria de umas 6 horas, posso? Para falar de tudo. Mas temos pelo menos um por ano, né? Com certeza temos muito mais, viu? E vemos que não é um caso do Brasil isolado. O Brasil, nossa, como estamos vulneráveis, estamos sim, viu? Mas são casos, como o Fabiano já comentou, em todo mundo, né? A questão é como acontece, né, nesses outros locais e como são tratados depois de descobertos os casos, né? E aí a gente tem exemplo de várias formas de invasão, né? Arrombamento, a mão armada, funcionários envolvidos. Temos casos Cadê? Deixa eu ver um específico aqui. O de Arte de Toledo. O pessoal estava fazendo a movimentação para uma exposição de algumas obras e o carregamento, o pessoal teve que parar numa cidade para se hospedar, né, porque não dava para fazer num dia só, e o caminhão ficou na porta do hotel, e aí o caminhão foi invadido e levaram as obras, né? Então, são várias situações aí que acontece o crime, né? E com certeza são muito mais de um, viu? Isso aí é só para ilustrar que todo ano vocês podem pegar aleatoriamente agora e digitar no Google, e isso não é um orgulho dizer isso, né? Claro, mas vocês vão conseguir ver outro crime que não esses que eu apontei aí. Bom, e o caso de livros raros, né? Especificamente, e coleções especiais, que é o nosso tema principal. Na minha tese de doutorado, eu analisei 15 crimes amplamente conhecidos, divulgados na mídia, né? E tive uma resistência muito grande de algumas instituições em me passar dados. Então, eu vou falar do que eu tenho, né? Do que eu consegui na tese. Vemos também que temos mais de um crime por ano a livros raros no Brasil, né? Isso nos anos 2000. Os que estão em vermelho eu não analisei, viu? São crimes recentes que eu já tinha defendido a tese, e o da UFMG eu não tinha conhecimento. O grande alvo é São Paulo e Rio, principalmente Rio de Janeiro, tá? Nesse levantamento que eu fiz. Também não vou entrar nos detalhes, até porque a gente vai ter fala só para tratar de alguns desses crimes aqui. Mas, com certeza, a realidade é muito maior. Tá? Na minha pesquisa, eu apliquei um questionário com todas as instituições de obras raras que estavam cadastradas no Planor, né, no Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras da BN, e na época eram 150, em 2012, se eu não me engano, que eu fiz esse levantamento, hoje são mais. E das que me responderam, eu coloquei uma questãozinha chave lá, que foi: existe casos de desaparecimento, não falei roubo ou furto, né, de desaparecimento de obras na sua instituição? E dessas, 21 me responderam que tinha casos e eu prometi que não ia falar o nome, e por isso não vou falar aqui para vocês, né? Na tese também não tem o nome delas. E entrei em contato de novo para aplicar um segundo questionário de como foi que isso aconteceu, e
3 me disseram, não, a gente se enganou, tal, não teve, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, disseram, a gente respeita. Então ficaram 18 e dessas 18, 10 me responderam do que se tratava. E o que a gente viu que foi realmente furto nas instituições. Então são 10 crimes, eu analisei 15, amplamente conhecidos. É quase a mesma quantidade que eu analisei, que eu não fazia a mínima ideia dessas instituições não demonstrassem por esse questionário, né? Então, o universo é muito maior do que esse que eu apresentei. E nenhum desses 10 abriram inquérito policial. Tá? Então, é realmente velado e vendado e jogado para debaixo do tapete nas instituições, né? Por isso, muito importante a gente estar aqui com esse evento e falando, porque eu concordo com o Fabiano que deve ser divulgado, deve ser amplamente falado. E a gente vai ver mais disso para frente. Bom, existem várias, eu vou falar aqui da economia do crime, existem várias teorias do crime que tentam identificar o porquê que o criminoso comete aquele crime, né? A gente tem um aqui, a visão clássica, que é feita pelo Beccaria, e o que ele diz? Que a decisão do criminoso em cometer o crime é racional. E que a motivação é uma relação de prazer e sofrimento, né? Ele tenta elevar o seu prazer em relação a determinado sofrimento. E, para ele, o que pode dissuadir esse criminoso de cometer esse crime é o rigor penal. Então, quanto mais rigorosa seja a pena, menos crimes ele vai cometer. Está um pouco ultrapassada, viu, essa teoria. Aí vem uma visão positivista, que vai tratar que é determinismo, né? O indivíduo já nasce com aquela propensão ao crime, né? E aí coisas podem afetar essa determinação, que são a pressão social, doenças, patologias e tal, e aí que a gente vai ter a frenologia, aquela de medir o tamanho do crânio, ver se a pessoa tem propensão ou não ao crime por suas características físicas, também ultrapassada, né? E a dissuasão seria a reabilitação do indivíduo, né? Pegá-lo e tratá-lo e reabilitá-lo. A economia do crime é considerada a teoria neoclássica, né? Ela faz uma junção das outras duas e traz elementos novos. Foi idealizada pelo Gary Becker na década de 60. O cara ganhou um Nobel por isso, viu? Então, o cara sabia do que estava falando. E, aplicado ao contexto de patrimônio cultural, né, patrimônio histórico, o que ele traz, então, nessa teoria? Ele continua com a racionalidade do crime, né? O criminoso ele age racionalmente. Veja bem, essa economia do crime ela é muito aplicada para crimes que têm ganho econômico. Tá? Crimes passionais, por exemplo, não seriam muito bem explicados por essa teoria, porque aí a racionalidade foge um pouquinho, né, dessa área. Mas o que ele diz? Que o criminoso pondera os ganhos que ele poderia ter com a atividade normal, digamos assim, ilegal, com a atividade ilegal. O fato dele ponderar não significa que ele sabe analisar todas as variáveis, tá bom? Não significa que ele tenha todas essas variáveis na mão, mas ele racionalmente, dentro do que ele conhece daquele universo, ele pondera e decide se vai cometer o crime ou não. E o nosso papel, então, é dissuadi-lo de não cometer o crime, né? E fazendo o quê? Várias coisas que a gente vai discutir aqui ao longo do dia. Essa teoria do crime pode ser representada por uma espécie de formulazinha, né? Crime é igual ao benefício do crime menos as probabilidades de punição multiplicados pelos custos da operação. Não só custos da operação, mas custos morais, e a gente vai tratar um pouquinho mais à frente sobre esses custos. A teoria da dissuasão, ela traz quais são esses custos para o indivíduo, né? Ela tenta relacionar as variáveis que podem ser envolvidas nesses custos. Bom, antes de ir para os custos, efetivamente, vamos ver os benefícios, né? Eu sei que alguns bibliotecários não gostam que isso seja dito, mas é preciso, ao meu ver, mostrar como essa importância histórico-cultural que a gente tem conhecimento dela se reflete em valores econômicos, né? E são muito altos os valores. Esses aqui são os livros mais caros já vendidos no mundo. Essa informação está na Christie's, na casa de leilão. Então, veja, na Casa dos Milhões, o primeiro lá, o Código de Leste, é um manuscrito do Leonardo da Vinci, foi comprado pelo
Bill Gates, em 94, por aquela cifra ali. Provavelmente o livro mais caro do mundo seria a Bíblia de Gutenberg, mas aquela venda ali foi na década de 80, os exemplares que existem foram tratados fora do mercado legal, e aí não se tem o valor exato de quanto vale. E eu trouxe o Harry Potter ali porque é um livro recente, né, de 95, para a gente ver aquela questão que não só livros antigos, né, são parte do patrimônio, né, ali não é um patrimônio nacional, mas um patrimônio quase mundial, digamos assim, pela repercussão que teve, porque foi uma tiragem de 500 exemplares feito pela própria autora, que ainda não era conhecida, né, e aí são pouquíssimos exemplares que existem no mundo, e atinge algo em torno de $30 mil no mercado. Então os benefícios são altos, tá, para o criminoso. Não há dúvidas disso. A teoria da dissuasão, ela traz que existem sanções legais e extralegais para tentar dissuadir esse criminoso. A gente tem que trabalhar, nós, instituições, digamos assim, com as legais, né? O que a gente pode fazer. A gente não vai interferir, pelo menos nós bibliotecários, interferir na criação da pessoa, na religião, no nível educacional da pessoa, né? Então, quais são esse tripé, digamos assim, das proposições legais? É a eficácia policial, o rigor penal e a prevenção situacional. A prevenção situacional é a segurança local dentro da instituição guardiã de qualquer bem de valor, né? E no nosso caso, nas bibliotecas, museus e arquivos, principalmente. Então, assim, veja, somos um tripé de um sistema. Quando o Fabiano fala que dedos foram apontados, né, para várias instituições, temos que entender que nós somos parte de um sistema de segurança e não somos o sistema de segurança. É importante ter câmeras, é importante ter alarme, sem dúvidas, mas é todo um construto que fazemos parte e que temos que nos inserir dentro dele, né? Tem isso também. Nós temos um alargamento em cada uma dessas etapas funcionando isoladamente, né, no contexto de patrimônio histórico, e nós não conversamos entre si, né? Por isso, muito bom o Klaus estar aí, né? É uma coisa muito legal. Então, vamos ver como é que isso se comporta no Brasil, tá? Quais os efeitos da apuração e condenação no indivíduo? Incapacitante, porque ele vai ser preso, e em teoria ele não vai cometer outro crime enquanto ele estiver preso. Ele vai ser dissuadido, em teoria a prisão devia falar com ele, não cometa mais o crime, né? A gente vê que não necessariamente é isso que acontece. Ele teria uma retribuição, então a pena teria que ser relativamente similar ao crime que ele cometeu, e ele seria reabilitado. Também sabemos que nem sempre isso acontece, né? E as extralegais? Bom, veja bem, as extralegais dizem a respeito da criação da pessoa e, principalmente, de um nível cultural, digamos assim, cultural nacional. Então, como que as pessoas veem o patrimônio cultural brasileiro, né? Como os brasileiros veem o seu patrimônio? Eles dão valor? Aquilo que o Fabiano falou, o aleijadinho causa uma celeuma, se acontece um acidente, se estraga, se rouba, se furta, mas o livro, né? O livro raro tem essa mesma repercussão, né? Já sabemos que não. Então, trouxe duas leis aí que interferiram no nível de criminalidade, mas isso só é possível a partir de um reconhecimento social de que isso é importante, entendeu? Então, nós como bibliotecários, temos que agir em promover as nossas coleções a ponto que as pessoas entendam, olha, isso é muito importante, isso é a nossa história, isso está sendo perdido. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, um dado do IPEA de 2015 diz que há menos 10% de homicídios contra a mulher dentro das residências. Enquanto a Lei Seca, da Agência do Brasil aí, em 2017, fala que menos 43% de motoristas alcoolizados no Rio de Janeiro, tá? Por causa da Lei Seca. Então, é quase um ciclo, né? Há um recrudescimento, aumenta o rigor da pena, né, e do combate policial também sobre essas coisas, e a sociedade começa a enxergar aquilo como também relevante, importante, e começa a condenar. Numa entrevista que eu fiz com o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, da Delemap, ele me falou o seguinte: o camarada aí que está furtando livros, a família dele vê ele como uma pessoa normal, ele vai sair da cadeia, vai para casa, ninguém vai recriminar, vai manter as mesmas amizades, talvez não tenha tanta dificuldade de arrumar emprego, porque o crime não é mal visto, né? É um crime comum. Inclusive, em entrevista, ele fala: eu só roubei livros velhos. Pronto, é isso que o cara fala. Bom, então também podemos agir, mesmo não sendo nossa função primária, digamos assim, mas dentro desse contexto de dar relevância ao nosso material para a sociedade.
Bom, na minha pesquisa, eu verifiquei, eu fiz, foi um questionário bem grande, de 80 questões, se não me engano, 83, e dessas, 35 eram sobre condições de segurança das instituições. O IBRAM proibiu que as suas instituições vinculadas a ele me respondessem esse questionário. E aí, das que responderam, de 35 questões que era só de sim ou não, né, só tinha que responder onde sim era uma condição boa de segurança e não uma condição não ideal, a média foi de 16,9 respostas positivas, ou seja, as instituições não usam nem metade dos recursos de segurança que são necessários. E aí, câmera, resistência de porta, resistência de janela, enfim, uma série de outras coisas. Como é que está o tempo, gente? Por favor, porque eu falo demais, viu? Então, assim, a eficácia policial ela não pode ser medida por falta de dados. Assim, eu fui na Justiça Federal do Rio de Janeiro, tive acesso aos processos judiciais da 15? Ah, tá. Espero que dê tempo. E o que acontece? Dos 15 crimes que eu analisei, só 5 houve recuperação total das obras. Esses dados eles são muito complicados, eles não são tão confiáveis, porque, por exemplo, eu digo que foram 496 exemplares roubados ou furtados. E o que eu vi é que tem instituições, por exemplo, eu só pesquisei livro raro, tá? Não pesquisei periódico, não pesquisei gravura, nada disso, só livro raro. E as instituições, por exemplo, eu vi uma instituição que chamou um livro raro de periódico. E aí, se eu não estava atento, se eu não conhecesse o livro, teria passado como periódico para mim. Então, não estaria aqui na minha estatística. E aí aconteceu nos processos judiciais, que é uma bagunça, eles precisam de bibliotecário para organizar aquilo, porque, vou te falar. E, assim, quando se pegava as listas, eu não sabia se era uma gravura que estava dentro de um livro, se era uma gravura isolada. Era muito complicada, a descrição era muito falha das obras, e aí esses são os dados que eu tive. Teve instituição que me falou uma quantidade e agora a pessoa me questionou, de onde você tirou essa quantidade? Eu falei, vocês que me falaram. E aí, não, mas eu acho que não foi isso tudo, foi menos e tal. Então, são dados um pouco complicados de lidar. A gente tem um índice de recuperação muito alto, de 42,34, mas o que temos que pensar é que era uma quadrilha especializada e que dos crimes que eu analisei, eles podiam ser relacionados como suspeitos, né? Eles foram condenados em algum, mas em outros eles são, até que se sai o resultado final da justiça, eles são suspeitos. Então, quando se pegou, dos 15 crimes, eles são relacionados em pelo menos 11. Então, quando se pegou essa quadrilha, pegou tudo junto, né? Em várias investidas que a polícia fez. Pensa se são criminosos isolados, se teríamos a mesma taxa de recuperação. Provavelmente não, né? Aí eu comparei com o de veículo, né? Veja bem, são em São Paulo 98.100. Eu acho que esse dado é de 2014, viu? São furtados, roubados ou furtados, e 43 mil recuperados, dando uma taxa de 44,14. Então, a recuperação de livros raros é menor do que a taxa de recuperação de veículos. Mas os dados internacionais, esse aí é um banco de dados internacional, diz que é de 20% a taxa de recuperação. E no IPHAN, que tem um banco de dados sobre patrimônio cultural de um modo geral, lá você consegue puxar tudo que foi recuperado, tudo que está lá anunciado e tudo que foi recuperado. E dá essa taxa aí de menos de 8% de recuperação do IPHAN. Então, o índice de prisão, assim, o Laércio saiu e voltou e foi várias vezes na cadeia, então não se dá para... Tinha vezes que o juiz emitia mandado de prisão, ele já estava preso, então não deu para medir isso aí, tá? Bom, o rigor penal, né? Até hoje, né, essas do Museu Nacional e Museu Histórico Nacional, faltando o Lzinho ali no Nacional, foram de 2017, essas decisões, então elas estão sendo recorridas, creio eu, né? Eu não procurei em segunda instância. Mas o que acontece? Todos esses crimes eles foram imputados em furto qualificado. Então, furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos pelo Código Penal. E eu não sou advogado, viu, gente? Então, eu estou falando da perspectiva de bibliotecário. Então, o que nós vemos é que a maioria dos crimes é dado a imputação de pena na média, né, penal, de 2 a 8 anos, a média é 5 anos. Né? Então, temos 2 na média e 1 abaixo da média. E
esse abaixo da média teve uma pena substitutiva. Então, além de ser abaixo da média, ele não foi preso por isso. Ele pôde, sei lá, doar cestas básicas, enfim, qualquer coisa do tipo para se ver livre desse crime. E esse de 2017, olha que pena grande, que maravilha, né? Não é bem assim. Um dos crimes, nessa decisão, ele foi julgado por 2 crimes, ao Museu Nacional e ao Museu Histórico Nacional. E ele pegou 6 e 4 anos, que já está bacana, porque foi pelo menos acima da média, né? Eu não sei porque ele não está recebendo pena máxima, mas tudo bem. E no outro foi de 4 anos e 3 meses, então abaixo da média. Pensa bem, se tivesse essa decisão sido aplicada individualmente, né, como foi no mesmo processo, não coube pena substitutiva nesses 4 anos. Mas se fosse em processo isolado, caberia pena substitutiva. Então, mesmo hoje, ele já tendo sido condenado em outros 3 crimes, teríamos uma pena substitutiva. Né? Eu, particularmente, acho absurdo isso. Eu acho uma coisa absurda. Então, nós temos que conversar, os 3 tripés, né? Nós, bibliotecários, que creio eu somos a maioria hoje, a polícia e os advogados e juízes e tal. Né? Temos que criar uma rede de comunicação a respeito disso, porque do jeito que está, não está dando certo. Né? Quais são essas ações externas? A instituição. Quanto tempo? Quanto tempo temos? Uns 10? O que nós temos que agir, nós bibliotecários? Né? Primeiro, para criar essa aproximação, que são as ações integradas e cooperativas que o Fabiano falou, tentar gerar uma mudança cultural, e por isso precisamos escancarar tudo que está acontecendo, falar, mostrar, realmente divulgar o quão é importante nossas coleções, e aí está na divulgação dos crimes e a aproximação dos padres, que é isso, né? Vamos conversar todo mundo, nós, bibliotecários entre si, mas também com quem faz parte. É muito complicado, por exemplo, você falar para o seu gestor, e eu tive essa experiência, a gente tem, e não só no caso de roubo furto, mas também incêndio, inundação, temos que conversar com a polícia, com os bombeiros, temos que trazê-los aqui. E o povo, para quê? Que eles perguntam, né? Fala, como assim para quê? Né? São eles que vão agir na hora que isso acontecer. Como o professor disse aqui, nós não vamos lá combater o criminoso, é eles que vão agir dessa forma. Então, nós temos que fazer essa aproximação. Bom, e aí, internamente, o que pode afetar? Saiu com errinho. Acabou que saiu com errinho. Mas, enfim, só está com 2 is aí, vocês sabem que é erro de digitação. Né? Eu trouxe 2 definições, que eu não vou ler, porque o prazo é curto, mas de cultura organizacional. O que ela... É um conceito paradoxal, digamos assim. Né? Ele é ambíguo. Ao mesmo tempo que ele fala que define a cultura da instituição, que a define em relação a outras instituições, né? A tornando única por causa daquela cultura. Então, ela é agregador, o conceito, né? Que está unindo um grupo de pessoas em determinadas características, mas, ao mesmo tempo, excludente, porque a exclui aquele grupo de um outro grupo. Né? E o que os autores da área dizem é que a cultura da empresa sempre está ligada à cultura nacional. Então, nós precisamos entender como o brasileiro se comporta com relação ao patrimônio histórico, ou de um modo geral, ou no caso de gestão aqui, para entendermos como isso afeta os nossos processos de segurança. Né? Bom, quais são as características do brasileiro em cultura nacional? Né? Isso aí não sou eu que estou dizendo. Tá? Eu tinha colocado numa outra transparência a fonte, mas se perdeu, depois eu deixo a transparência com a alteração. Em termos de hierarquia, dizem que temos uma tendência à centralização do poder, nós temos um distanciamento grande de quem manda e quem obedece, né? E temos uma passividade, quem obedece, de aceitar as decisões que vêm de cima. Né? Então, isso em sistema de segurança é complicado, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Em personalismo, nós temos uma sociedade baseada em relações pessoais. Existe uma busca de proximidade e afeto nas relações, e temos uma relação de paternalismo. A malandragem. Temos flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação social, e o jeitinho brasileiro, infelizmente, ou felizmente, sei lá, em alguns casos, faz parte, sim, da nossa cultura nacional. Temos um gosto pelo sensual e pelo exótico. Né? Eu e o Fabiano estávamos conversando exatamente sobre isso, que uma das técnicas do criminoso é ir nas instituições, olhar se a pessoa é hétero, se é homossexual, se é homem, se é mulher, e arrumar uma pessoa que se aproxime dele por feições físicas, né, que chame a atenção daquela pessoa para poder ter acesso a esse grupo. E somos mais sonhadores do que disciplinados. Né? E temos
tendência à aversão ao trabalho manual e metódico. Alguém que não se enquadra em uma dessas características, eu me enquadro em quase todas, viu? Eu vou te falar. Então, é uma característica de cultura nacional. O brasileiro, de um modo geral, age dessa forma, e no termo de segurança é muito complicado. Por quê? Nós vemos... deixa eu ver aqui. Bom, aquele lá eu vou pular. Então, assim, antes de ir para o que devemos fazer em relação a isso, existem alguns pressupostos e contrapressupostos, e outros autores trouxeram contrapressupostos na área, né? Os pressupostos que a literatura divulgava, e eles refutaram isso, é o seguinte: a resistência à mudança é um fato da vida e deve acontecer durante qualquer intervenção organizacional. O contrapressuposto: a resistência é escassa, somente acontecerá em circunstâncias excepcionais. Ao tentar preveni-la, os agentes de mudança acabam contribuindo para sua ocorrência ou agravamento. A resistência é um comportamento alardeado pelos detentores de poder e pelos agentes de mudança. Então, nós temos que entender que, ao implementar sistemas de segurança... Estou terminando já. Sim. Eu vou pular aqui antes de explicar exatamente. Os seres humanos são, no segundo pressuposto, os seres humanos são naturalmente resistentes à mudança. Esse é um pressuposto que a literatura estava divulgando. O contrapressuposto os seres humanos resistem à perda, mas desejam a mudança. O que isso interfere na segurança, né, do que a gente viu aqui atrás para cá? Primeiro, a gente tem que englobar a direção. Como nós temos um distanciamento entre quem manda e quem obedece, a ordem vai ter que partir de cima, infelizmente, porque nós somos passivos a aceitar essa ordem, né? Então, temos que englobar a direção, e a direção tem que entender disso, né? E se ela não aceita, vai ser muito difícil de implementarmos sistema de segurança. E por que isso é importante? Porque a câmera de segurança, o alarme e tal é importante, mas se toca o alarme e ninguém sabe como agir, não adianta. Então, você tem que ter toda uma regra e uma proposta de normatização que diga como cada pessoa deve agir em cada etapa. Por exemplo, é muito complicado, o Fabiano falou disso, de se instituir em alguns lugares o controle de acesso. Por quê? Porque você vai ter aqui a perda de... o ser humano resiste à perda, né? Ele vai ter uma perda de poder, digamos assim, né? Antes ele podia entrar livremente em qualquer sala da sua instituição, e agora ele não pode mais. Então, as pessoas se apegam a esse micropoder. Então, a gente tem que entender isso e temos que nos policiar para não aumentar essa resistência. Você vê que eles dizem aqui que a gente, ao ver que vai ter uma resistência, a gente cria todo um clima que favorece a resistência, né? Então, a ideia aqui é trazer essas 2/3 teorias para entendermos como a instituição se comporta externamente a outros agentes e como se comporta internamente para a gente, na hora de instituir normatizações, saber o que fazer, tentar entender. O que nós temos que ver também é que não adianta eu empurrar goela abaixo, por mais que exista uma passividade, mas existindo uma perda de poder, eu tenho que argumentar o porquê que aquilo está sendo feito. E aí eu tenho que fazer um máximo de pesquisa, porque a gente vê, eu sou de instituição pública, e a gente vê muitas situações em que a coisa é empurrada, feita sem estudo e tem que se fazer. E é para ontem, é para agora, e tem que se comprar, e tem que... e sem um estudo, você não vai ter aceitação daquilo. Então, sem que as pessoas absorvam aquilo e entendam aquilo, não vai ter uma aceitação. Então, é para isso que eu trago essas 2 teorias. Eu vou ler isso aqui para vocês, tá? Para aquele que rouba ou toma emprestado e não devolve um livro de seu dono, que o livro se transforme em serpente em suas mãos e o envenene, que seja atingido por paralisia e todos os seus membros murchem, que definhe de dor, chorando alto por clemência, e que não haja descanso em sua agonia até que mergulhe na desintegração, que as traças corroam suas entranhas como sinal do verme que não morreu, e quando finalmente for ao julgamento final, que as chamas do inferno consumam para sempre. Isso está na parede de um mosteiro, viu, gente, em Barcelona. Bom, pessoal, muito obrigado, viu?